Então, só avisar que antes, dessa vez, eu irei ler aqui, na verdade, dois artigos. Um é nomeado O Anarquista Conservador, do Dakota Hensley, e o outro nomeado Como Danar o Anarquismo, uma resposta a Dakota Hensley, produzido por Ethan Stokes. Então, como de costume, vou deixar aí na descrição o horário certinho onde começa cada artigo, se vocês quiserem ler somente um. Mas se quiser ler os dois artigos para ter tanto a visão de um anarquista quanto a possibilidade de um conservador ser anarquista e a visão de outro anarquista sobre o mesmo assunto, dando uma resposta primeiro, aí vai de vocês. Mas vou deixar aí na descrição a marcação do tempo de quando começa cada artigo. É isso, agora leitura aí dos artigos. Oi! Hoje eu vim aqui ler um artigo nomeado O Anarquista Conservador. Esse artigo foi escrito pelo Dakota Hensley e traduzido pelo Flávio Gonçalves para o Center for Stateless Society, C4CS. Então, começar aqui logo a leitura do artigo. Pode um anarquista ser socialmente conservador? Sim. Não vejo qualquer razão pela qual alguém que seja anti-aborto ou tenha uma perspectiva fundamentalista sobre o sexo ou as drogas não possa ser anarquista. O anarquismo tem a ver com a construção de uma sociedade na qual ninguém força as suas crenças sobre terceiros. Desde que respeitemos os pontos de vista e as vidas dos outros, as nossas opiniões pessoais são irrelevantes. Historicamente, encontramos alguns exemplos de anarquistas conservadores. Uma delas foi Dorothy Day, anarquista cristã e anarco-distributista, falecida em 1980. Cerca de 9 dias antes de John Lennon, na verdade. Escreveu vastamente no jornal de um cêntimo por exemplar da sua organização, o Trabalhador Católico, The Catholic Worker, NDT. Percorrendo as centenas de artigos que escreveu, começamos a reparar em alguns dos temas sobre os quais escreveu com maior frequência. Escreveu acerca das comunas cooperativas, principalmente as comunas de agricultura, acerca da necessidade de cuidarmos dos pobres e acerca da sua defesa da propriedade privada e dos coletivos. Também escreveu como considerava errado o sexo pré-marital e que o aborto e a pílula contraceptiva se resumiam a genocídio. No Trabalhador Católico, de dezembro de 1972, escrevia: Sinto que, como no tempo dos anciões do deserto, os jovens estão a abandonar as cidades, a divagar pela terra, a viver por moda na pobreza voluntária e dos trabalhos manuais, aparentemente inativos no movimento pela paz. Estou ciente de que ainda são parte deste, tal como César Chaves e o movimento dos trabalhadores rurais são também parte deste, comprometidos com a não-violência, mesmo quando resistem, a lutar pelas suas vidas e pelas vidas de suas famílias. Eles, juntamente com os negros, sentem e já o afirmaram que o controle de natalidade e o aborto são genocídio. Quanto ao sexo pré-marital, em setembro de 1963 escrevia: Foi-me pedido que expusesse a minha opinião sobre estas temáticas, principalmente depois de os Quakers terem publicado na Inglaterra um panfleto no qual se diz apoiar as relações sexuais antes do casamento, se ambas as partes assumirem a responsabilidade. A minha reação a isto é a de uma mulher que pensa em termos de família, na necessidade de uma criança ter tanto uma mãe como um pai, que acredita fortemente que o lar é o que une a sociedade. Embora estes pontos de vista sejam incomuns entre anarquistas, não são incomuns entre as pessoas das Apalaches, onde o distributismo anarquista iria prosperar numa zona que se orgulha do seu individualismo, mas que retém também um forte senso de comunidade. Combinado com um ardente conservadorismo social, o anarquismo explodiria aqui. Muitos esquecem que os Apalaches não votam. A abstenção aqui é bastante alta. Mesmo que, como eu, não sejam socialmente conservadores, podemos alterar a nossa mensagem,
e centrar-nos nos aspectos do anarquismo que sejam apelativos aos conservadores sociais. Muitos esquecem que os conservadores sociais não se incomodam com a abordagem "não me chateis e eu não te chateio" quanto a estas questões. Os meus leitores poderão pensar que estou a ser demasiado benévolo para com o conservador social comum. Devo recordar-vos que só 7% dos americanos utilizam o Twitter. Os conservadores no Twitter, tal como os liberais, são uma fração bem pequena, bem pequena. O conservador comum é muito mais parecido com a Dorothy Day. Tem pontos de vista conservadores em questões sociais, mas apoiam coisas que possam fortalecer o indivíduo e a comunidade, e estariam receptivos ao anarquismo se este lhes fosse apresentado de modo agradável. Agora, existem certas perspectivas que são incompatíveis com o anarquismo, tais como o realismo racial, o racismo e coisas desse tipo. Pode-se anti-aborto, sem acreditar que o Estado deva intervir e defender-se a redução dos abortos sem a intervenção do Estado, reduzindo os níveis de pobreza e criando um fundo de baixa familiar, patrocinado por voluntários. Um anarquista pode ser a favor das orações nas escolas e das tradições, desde que o Estado não as torne obrigatórias, desde que não defendam pontos de vista que tenham por base o ódio. Não vejo qualquer razão pela qual não possa existir um anarquismo conservador. Dorothy Day foi um exemplo de como se pode ser conservador e anarquista. Embora eu não seja socialmente conservador, conheço muitos e tenho amigos que o são. Creio que a obra desta possa ser atrativa para conservadores, apalaches, sulistas, cristãos de todas as denominações e à direita. Se ignorarmos os conservadores, estaremos a danar o anarquismo ao falhanço. Por quê? Se não nos dermos ao trabalho de apelar às pessoas que poderão estar receptivas à nossa mensagem, então mais vale desistirmos. Então, esse foi o artigo bem interessante. Aqui no Brasil nós temos exemplo de anarquistas mais conservadores também, como o Mário Ferreira dos Santos, que era um anarquista cristão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do artigo. Como de sempre, até mais. Oi! Agora que eu já li o artigo sobre o anarquismo, se pode existir o anarquista conservador, de Dakota Hensley, eu decidi, na verdade, ler um artigo que é resposta a esse artigo, nomeado Como Danar o Anarquismo, uma resposta a Dakota Hensley, do Ethan Stokes. Porque é bom que eu já coloque aqui duas perspectivas anarquistas sobre o mesmo assunto. Aí já dá para vocês se ambientarem quanto a essa questão. Esse artigo foi traduzido pelo Flávio Gonçalves, também para o Center for State Law Society. E é isso. Começar aqui a leitura dessa resposta ao artigo de Dakota Hensley que eu acabei de ler. Pode existir tal coisa como um anarquista conservador? Sim, como acontece com qualquer etiqueta política mais ampla. Socialista, democrata, libertário. A lista cresce todos os dias, enquanto a extrema-direita se tenta apropriar do vocabulário de outras tendências. Hoje em dia, podemos identificar-nos com quaisquer valores que queiramos. É esta a base de muitas das minhas perspectivas. Após ter lido O Anarquista Conservador, parece-me que tanto eu como Dakota Hensley partilhamos deste princípio geral, e creio que existam muitas outras coisas nas quais possamos concordar de modo mais amplo. Aparentemente, divergimos na nossa concepção de como os valores individuais devem ser considerados. Consideremos uma sociedade hipotética, na qual o Estado tenha desaparecido, as fronteiras foram abolidas e as comunidades são criadas com base na liberdade de associação. Se eu, uma pessoa não binária, me vir ameaçado por um contingente cada vez maior de transfóbicos na minha vizinhança mais imediata, e não esteja disposto ou não tenha os meios para me mudar, devia conseguir utilizar os meus recursos e conhecimentos para criar uma rede de apoio para me defender de qualquer ameaça. Também funcionaria a meu favor utilizar quaisquer meios que tenha ao meu dispor
para fazer com que o ambiente social onde me encontro seja seguro para mim. Se tal envolver pressionar as pessoas que não respeitam os pronomes das outras pessoas ou defendem que o gênero é determinado pela biologia, tal é plenamente consistente com o anarquismo. Hensley tem uma perspectiva muito diferente da minha. O anarquismo tem a ver com a construção de uma sociedade na qual ninguém force suas crenças sobre terceiros, desde que respeitemos os pontos de vista e as vidas dos outros. As nossas opiniões pessoais são irrelevantes. Não são. Dependendo da definição específica de forçar as suas crenças sobre terceiros, há muitas maneiras de conseguir incluir forçar as suas crenças sobre terceiros no anarquismo consistente, o de princípios. Se alguém me acusar de estar a forçar a minha crença de que uma mulher trans é uma mulher a terceiros, não vejo como tal seja anti-anarquista, a não ser que se sugira uma legislação sobre crimes de ódio que coloque os transfóbicos na cadeia. Em qualquer espaço seguro ideal, existem incentivos para manter ao longe intervenientes negativos e encorajar comportamentos positivos. É debatível se estamos a utilizar da força quando expulsamos alguém de um espaço por utilizar termos pejorativos, ou quando fazemos pouco dos apoiantes de Trump. Contudo, não espero que existam muitos anarquistas que sejam contra tais ações. Contudo, há uma interpretação mais benigna. No contexto do resto do artigo, respeitar os pontos de vista e as vidas dos outros inclui a validação das identidades de gênero das pessoas, os pronomes que preferem e não utilizar determinadas palavras ou termos pejorativos. Nesse caso, concordaria com a segunda parte da frase de Hensley. Minha preocupação é que certas pessoas tentem retratar tais pedidos como sendo uma imposição à sua liberdade de expressão. Uma tática comum utilizada pelos reacionários libertarianos e conservadores autodescritos como defensores de um Estado mínimo. O vocabulário do Estado mínimo, da soberania individual, pode com toda certeza ser utilizado para radicalizar pessoas do libertarianismo de direita para o anarquismo. Mas vale a pena reconhecer as enormes inconsistências da noção generalizada de Estado mínimo do conservadorismo. A retórica normal não é implicitamente de natureza abolicionista. É antes uma resistência ao socialismo, expansão do apoio médico, aumento do ordenado mínimo, mais força sindical, etc. Alimentada por décadas de propaganda sobre a ameaça vermelha e pelo crescimento dos think tanks financiados pelos Koch. Assim, a maior parte dos conservadores é muito mais favorável ao Estado gigante do que a sua retórica poderá indicar. Apesar desta tendência generalizada, Hensley envereda pela nobre tentativa de aceitar a palavra dos conservadores no que ao antiestatismo e ao individualismo diz respeito, realçando o potencial de organização no seio das comunidades nas Apalaches. Embora esses pontos de vista sejam incomuns entre anarquistas, não são incomuns entre as pessoas das Apalaches, onde o distributismo anarquista iria prosperar numa zona que se orgulha do seu individualismo, mas que retém também um forte senso de comunidade. Combinado com o ardente conservadorismo social, o anarquismo explodiria aqui. Muitos esquecem que os Apalaches não votam. A abstenção aqui é bastante alta. Mesmo que, como eu, não sejam socialmente conservadores, podemos alterar a nossa mensagem e centrarmos-nos nos aspectos do anarquismo que sejam apelativos aos conservadores sociais. Ao definir o conservadorismo com este exemplo, creio que Hensley defende de modo extremamente sólido o paralelismo genuíno entre os valores comunitários conservadores e a teoria anarquista. De modo geral, tenho ouvido muitas coisas boas da parte de organizadores que conheço quanto à colaboração com conservadores e libertarianos para fazer com que projetos que de outro modo seriam pequenos obtenham muito sucesso, em alguns casos convertendo indivíduos da direita para a esquerda. Sou exemplo vivo dessa conversão, uma vez que o anarquismo é um acrescento ao anti-autoritarismo que me atraiu para o libertarianismo comum. Se Hensley tivesse expandido esta seção e explorado os modos como as comunidades das Apalaches aplicam a autonomia individual e o apoio mútuo, os céticos teriam que se bater com uma argumentação extremamente convincente sobre como o conservadorismo pode ser aplicado com propósitos muito radicais. Infelizmente, Hensley não faz isto. Pelo contrário, tenta angariar simpatia pelos conservadores sociais.
como um grupo já amplamente definido. Muitos esquecem que os conservadores sociais não se incomodam com a abordagem "não me chateis e eu não te chateio" quanto a estas questões. Os meus leitores poderão pensar que estou a ser demasiado benévolo para com o conservador social comum. Devo recordar-vos que só 7% dos americanos utilizam o Twitter. Os conservadores no Twitter, tal como os liberais, são uma fração bem pequena. Bem pequena. O conservador comum é muito mais parecido com a Dorothy Day. Tem pontos de vista conservadores em questões sociais, mas apoiam coisas que possam fortalecer o indivíduo e a comunidade, e estariam receptivos ao anarquismo se este lhes fosse apresentado de modo agradável. Além da perspectiva claramente bizarra acerca dos conservadores do Twitter serem de algum modo uma referência comum, é estranho que Hensley se sinta tão atraído pela ideia conservadora de fortalecer o indivíduo. Quem esteja familiarizado com a tradição do amplo individualismo por trás de Ayn Rand e da obra dos liberais clássicos, reconhece imediatamente como o individualismo ocidental é de muitas maneiras contraprodutivo no fortalecimento dos indivíduos. Embora os conservadores realmente possam apoiar a liberdade da tirania do governo, frequentemente proclamam também lealdade e noção, do mesmo modo que defendem a Segunda Emenda, só depois de defenderem polícias e soldados. A reação aos protestos de âmbito nacional e a popularidade do abolicionismo policial é o exemplo perfeito de como muitas pessoas de direita seriam os terríveis aliados para os anarquistas. Os conservadores, libertarianos e anarcocapitalistas são normalmente os primeiros a oporem-se aos protestos pacíficos, a vilificar os ativistas antifascistas e a apoiar a violência do Estado contra grupos que consideram como ameaça à propriedade privada, ou apologistas do Estado gigante. Aparentemente, Hensley exclui essas pessoas da sua definição de conservadores, mas cita este exemplo para demonstrar que a abordagem do "não me chateies e eu não te chateio" pode ser sempre usurpada pelos fascistas, e não é sempre acessória ao anarquismo. Os nacional-anarquistas, os Hopianos e o reduto entre libertarianos e direita alternativa, amplamente promovido pela insistência de Murray Rothbard em aliar-se a negacionistas do Holocausto e a paleoconservadores, são só mais alguns exemplos da apropriação reacionária da retórica anti-Estado. O truque para aqueles de entre nós que queiram abrir os braços é explorar essas contradições e dissuadir as pessoas dos aspectos autoritários dessa retórica sem validar as suas crenças como sendo consistentemente individualistas. Hensley aparenta aceitar que os conservadores já possuem uma compreensão válida do individualismo e que nós, como anarquistas, temos que as recompensar por tal. A mesma linha de raciocínio é utilizada para contrapor um abrir de braços à esquerda, uma tática da qual estou ciente. Hensley discorda. Aqueles tanks, calão para stalinistas, NDT, dizem ser anticapitalistas. Poderia dizer um anarco-comunista comum. Como tal, partilhamos o mesmo objetivo e temos que lhes apresentar o anarquismo de modo agradável. Hensley concordaria comigo em como existem falhas óbvias nesse argumento, uma vez que o conceito anarquista de capitalismo difere de modo relevante do dos marxistas. Provavelmente não será grande ideia apostar numa aliança tão estável, mesmo que utilizemos linguagens e estéticas políticas semelhantes. Não nos referimos à mesma coisa, e mesmo que lhes apresentemos o anarquismo de modo agradável, essa campanha na prática irá reduzir-lhes o anarquismo a mero rival de esquerda. Não creio que qualquer um desses posicionamentos de abrirmos os braços à esquerda ou à direita devam ser rejeitados por completo. A minha intenção é ilustrar como esta perspectiva aparenta ser no contexto daquilo que o autor já afirmou. Hensley, ao defender que quebramos os braços aos conservadores ao mesmo tempo que recusa que façamos à esquerda, acaba por defender uma viragem à direita, no delineamento geral da nossa estratégia de alianças. Este seria o pior cenário possível. Claro está, mas vale a pena ponderar acerca do mesmo visto que a extrema-direita tem feito uso desta estratégia retórica, e não quero que o texto de Hensley seja um potencial ponto de entrada, mesmo que por mero acidente. Resumindo a minha crítica inicial, Hensley deixa demasiadas coisas ao critério do leitor. Algumas pessoas lerão esse texto como sendo um entrismo da direita alternativa, e outros verão no mesmo um belo alerta de que nem todos os conservadores são nazis, embora que com afirmações como "se ignorarmos os conservadores, iremos danar o anarquismo", não seja difícil de compreender por que as pessoas queer
de cor, de esquerda e outros grupos marginalizados não recebam de braços abertos a mensagem de Hensley. Para mim, a principal questão é Hensley falar de modo tão incrivelmente amplo que tal possa validar a perspectiva dos nacional-anarquistas, alienando, ao mesmo tempo, os leitores que se sintam ameaçados pelo conservadorismo social, tornando a peça difícil de abordar, não importa qual a perspectiva. A primeira frase que citei, o anarquismo tem a ver com a construção de uma sociedade na qual ninguém força suas crenças sobre terceiros, é o exemplo perfeito do que quero dizer. Para alguns, ninguém força suas crenças sobre terceiros implica a libertação de sistemas que impõem papéis sociais estereotipados contra as mulheres e os homens, respectivamente. Para outros, será uma codificação para se oporem ao lobby gay. Lhes esfregar na cara a marcha de orgulho queer, quanto só se querem cingir a ver o jogo da bola. Não há como compreender o que Hensley quer extrapolar nas suas intenções, além de comparar o seu mural no Twitter com a sua obra publicada, e tal é extremamente frustrante. Não é propriamente segredo que os nossos esforços organizacionais possam incluir um maoísta ou dois, alguns centristas e, de quando em vez, alguns conservadores. Contudo, ao trabalharmos com essas pessoas, não precisamos defender a legitimidade do anarquismo maoísta, do anarquismo centrista ou do anarquismo conservador. Os nossos aliados não têm todos que ser anarquistas, e tal não faz mal se conseguimos trabalhar com eles de modo eficaz, sem ameaçar as pessoas que tentamos ajudar. Sim, os anarquistas conservadores podem existir, mas não estamos danados se algum de nós preferirem manter uma distância de segurança entre nós e os conservadores. Se alguém optar por utilizar os seus privilégios e recrutar a direita, não é uma prerrogativa nossa. Contudo, para alguns de nós, os conservadores podem ser perigosos. Abrir os braços a potenciais aliados é um esforço nobre, mas se perdemos mais tempo a aproximar-nos da direita do que a defender as pessoas da opressão, aí certamente iremos, como diz Hensley, danar o anarquismo. Então é isso. Esse foi o artigo do Hensley sobre o anarquista conservador. Essa foi uma resposta ao Hensley, feito por Ethan Stokes. Espero que todos que escutaram aqui tenham gostado, tanto de um artigo quanto o outro. E até mais.